mas vamos começar a abordar processos de qualidade nesse curso, que é muito importante, tá? Vamos começar com eu acho que uma das mais famosas técnicas de análise para defeitos que é utilizada, tá? Muito importante ressaltar. Essa técnica ela não é só utilizada para desenvolvimento de software, ela é muito utilizada na indústria também, para definir processos e evitar que erros ocorram novamente. Vocês vão ver que muitas das técnicas utilizadas na TI para processos de defeitos são originadas da indústria. Então, não se assustem se vocês, quando forem procurar mais a fundo sobre análise de causa raiz e das outras técnicas, vocês comecem a ver exemplos industriais, de máquinas e de um monte de coisa, porque realmente os nossos processos vieram de lá, tá? Então, vamos começar com uma das mais famosas, né? E que é a análise de causa raiz, que quem já está um pouquinho mais na área de teste ou quem está um pouquinho mais na área de desenvolvimento ou já trabalhou com qualidade, já deve ter ouvido falar desse tipo de análise, tá? Essa análise também tem esse nome super estranho que é diagrama de Ishikawa. Acho que seja isso. Não tenho completa certeza. Mas ela também é muito conhecida por esse nome, ou também diagrama de escama de peixe, como eu costumo dizer, porque vocês vão entender logo mais pra frente por que eu chamo de diagrama de escama de peixe, tá? Mas a gente costuma dizer que é a técnica que detecta a causa e o efeito, né? Ela lida muito com isso, a causa e os efeitos que isso trouxe, tá? Ela busca pegar um problema que ocorreu, vamos voltar para o nosso problema lá do podcast, que em vez de ser redirecionado para home, teve uma causa que redirecionou para a categoria. E aí ela faz de modo regressivo analisar as possíveis causas que isso originou. E aí, com isso, de encontrar essas possíveis causas e validar que foram aquelas causas, começa-se um plano de ação para cada uma dessas causas para que esse defeito não ocorra novamente. Por isso que esse diagrama de causa raiz, né, também é conhecido como diagrama da causa e efeito, tá? Mas como é que você descobre as possíveis causas, né? Os possíveis efeitos, as possíveis causas que geraram o efeito, né? Atrelado a essa técnica de causa raiz, eles utilizam a técnica dos 6 M's, né? Que são 6 categorizações macros que existem e que normalmente quase 100% dos casos estão atrelados a uma dessas 6. E claro, se você tiver mais domínio, você pode criar subcategorias nesses 6 M's para ir descendo cada vez mais o nível até achar a causa raiz mesmo do problema, tá? Mas vamos por partes. A técnica dos 6 M's é o quê? São 6 M's de forma macro identificado para possíveis erros no sistema, tá? Entre eles, nós podemos citar materiais. Quando lidamos com itens físicos, né? A gente pode verificar a sua integridade e estabilidade. Por exemplo, nós como TI, nós podemos falar de materiais, nós podemos falar do nosso computador, nós podemos falar de um device mobile que a gente pode ter um celular Android, pode ser um celular iOS, nós podemos ter um tablet, nós podemos testar um videogame, podemos testar um jogo. Então, todos esses nossos materiais de trabalhos podem estar numa dessas causas do efeito, né? Que eles estão englobados nos materiais. Quando a gente vai para o segundo M, que é meio ambiente, é o ambiente que aquele produto está sendo desenvolvido e todas as interferências que estão nele, né? No caso, a gente fala assim, o ambiente em desenvolvimento de software, nós podemos falar do software,
nós podemos falar do hardware, nós podemos falar memória de banco de dados insuficiente, nós podemos falar de todo o environment, que a gente usa muito essa palavra, gente, environment. Environment é ambiente, mas a gente usa environment, que veio do termo do inglês, onde nós fazemos a construção do ambiente. Vocês sabem quando vocês vão fazer um download de um jogo e lá tem os requisitos mínimos para rodar aquele jogo? Funciona exatamente da mesma forma para nós do time de desenvolvimento. O meio ambiente para que tudo funcione corretamente é aquelas funções mínimas, que é memória tal, CPU tal, não sei o que lá, e bababá, e bababá, bababá, bababá. Tudo aquilo é o mínimo que a gente precisa para executar o nosso trabalho. Estão categorizados nesse meio ambiente. Nós também temos o M de método. Nós estamos utilizando Kanban, Scrum, Scrumban, qual método a gente está utilizando para o desenvolvimento, quais são as metodologias de desenvolvimento, quais são as técnicas de desenvolvimento, linguagem, tudo. Todos os métodos que estão englobados, por exemplo, como é que o meu plano de teste é executado, ele é executado através de critério de aceite, através de cenário, tudo isso é um método que foi utilizado para desenvolver, tá? Depois nós temos o fator humano, que é a mão de obra. Nós falamos aqui, quando a gente traz isso para desenvolvimento, para a área de engenharia, nós falamos, será que nós estamos com um time qualificado? Será que esse desenvolvedor está qualificado, está apto para os desafios? Será que em vez de ter júniores no time, eu deveria ter plenos para sêniores ou líder técnicos? Então, quando a gente fala de mão de obra, a gente fala de capacidade técnica das pessoas que estão trabalhando, tá? Depois nós falamos de máquina, né? Que nesse caso é a máquina utilizada por cada elemento, né? Ela também é citada em materiais, também podemos citar elas em materiais, né? Então, os dois estão muito atrelados, materiais e máquinas, tá? E nós também temos um M, que ele está muito mais atrelado à indústria, né? Eu não consegui identificar isso dentro da engenharia ou exemplos que mostrassem isso dentro da engenharia, que é a famosa medição, né? Então eu até coloquei aqui que essa relação está muito mais com empresa, porque você precisa, com uma indústria, porque você precisa aferir temperatura, umidade, porque tudo isso influencia no desenvolvimento de uma peça, né? Ah, o ambiente não pode estar muito quente, porque senão pode derreter, ou não pode estar muito frio, porque senão a peça fica muito rígida, ou não pode ter umidade, porque corre risco de faíscas elétricas e tudo isso mais. Então, essa parte de medição está muito mais relacionada à indústria, né? Mas, obviamente, nós podemos incluir sim na nossa categorização das possíveis causas, porque dependendo de onde a gente trabalha, isso pode ser um fator, tá? E aí, como que isso fica num desenho, né? Aqui não ficou muito bem, mas se vocês forem identificar, tipo, pense que isso é uma cabecinha de um peixe e aqui são as espinhas, né? Por isso que eu chamo de escama de peixe, e também se vocês derem um Google, diagrama escama de peixe, vocês vão encontrar, né? E aqui traz a técnica do 6M com as categorizações, tá? Aqui eu até nem coloquei, vocês podem ver que tá só 5, né? Eu não coloquei em medição porque eu não achei viável trazer. Mas então aqui nós temos as possíveis causas, né? As possíveis causas de forma macro, e cada setinha pode ser uma subcategorização, né? Desse meio ambiente, se vocês quiserem entrar nesse nível de detalhamento com o time, se o time tiver essa maturidade para entrar em camadas. E nós temos um objetivo, que é o efeito. O objetivo é o nosso defeito, né? Nós temos o nosso defeito, e aí nós vamos descendo o nível. Defeito, nós temos as 6 causas, o 6M. Começamos a agrupar todos os itens. Ah, material. Ah, isso de não ter baixado o app da loja. Material, celular. O que aconteceu com o celular? Ah, é a versão do Android. Ok, entendeu? E aí tu vai começando a
fazer raciocínios para que isso não ocorra novamente, porque no final, e gente, isso é muito importante dizer assim, ó, você quando apresentar isso, você não vai trazer 30 defeitos. Você vai fazer um ranking dos defeitos, das vezes que aquele erro mais se repetiu, vai levar para o time e vai dizer, olha só, eu fiz um ranking aqui. Qual defeito nós vamos tratar hoje? E vocês vão escolher um defeito e vão aplicar. Porque isso daqui, gente, gera uma discussão gigantesca quando o time realmente imerge nessa técnica. Porque você imagina, você vai com um defeito, que é o seu objetivo, com 5 ou 6 causas, né? Se vocês quiserem incluir aquela sexta lá que é de medição. Depois disso, vocês vão começar a, daqui a pouco, subcategorizar as coisas aqui dentro. E vão começar a entrar por exemplo, em vez de estar no nível 1, que é meio ambiente, vocês vão entrar no nível 2, no nível 3, no nível 4, e vocês vão ir aprofundando cada vez mais. Então, é uma reunião ou mais para um defeito. Então, sugestão, quando forem aplicar esse processo, façam um ranking dos defeitos e quantas vezes eles ocorreram, sei lá, nos últimos 7, nos últimos 15 dias. Levem para o time e digam, vamos pegar o primeiro ou tem algum outro que vocês acham que é mais crítico, que vai ser mais demorado? Ah, tal defeito. Então tá, o time decidiu que vai ser feito tal defeito. E aí você põe isso daqui e começam a discussão do defeito, tá certo? E por essa aula é isso. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre o diagrama de Pareto. E o diagrama de Pareto, em vez de ele fazer uma análise quantitativa, quer dizer, qualitativa, que nem é o diagrama da causa raiz, o diagrama de Pareto começa a trazer métricas, começa a trazer números, o que também é muito interessante para quando você começa a estabelecer processos de bug tracking dentro do seu time. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a lidar com números. Então, nos vemos lá. Beijos!